Olá, saudações a você que nos acompanha regularmente e também as pessoas que esporadicamente venham ver o céu que te acontece na esteira dos trânsitos que vão ocorrer no finalzinho do mês de março de 2021. Temos aí a conjunção de Mercúrio com Netuno. Como nos outros trânsitos aos quais eu já me dediquei aqui em outros vídeos, que você pode ver por aí, você vai ver que Mercúrio vai ter esses últimos 10 dias de março mais intensamente formado esse aspecto entre 27 de março e 1º de abril. Mas sim, ele faz parte daqueles vários aspectos que estão ocorrendo aí no finzinho do mês. Mercúrio é a mente prática, a mente mundana, aquela que lida com os afazeres diários, com a lógica, com as coisas que a gente precisa realizar no nosso dia a dia, com a nossa retórica, com a nossa capacidade de persuasão, com as coisas que a gente pode tocar, experimentar, com os argumentos que a gente pode cogitar, coisas inteligíveis. E o Netuno é tudo que não é isso. Netuno é o não limite. Netuno é o escape das realidades mundanas. É aquela coisa que pode fazer com que você saia da percepção ordinária, até mesmo por ouvir uma música, por observar uma obra de arte, contemplar o oceano parado, sentadinho, quieto, sem fazer nada. Mas também participar de sessões de algum cunho religioso ou ainda utilizar alguma forma de beberagem que altere seu estado de consciência. Isso inclui, né, todo tipo de forma química de obter esse tipo de coisa, ou ainda formas meditativas, com respiração, com alguma espécie de devoção religiosa ou processo de visualização. Netuno é tudo aquilo que não é racional, mas não se trata de uma irracionalidade animalesca. Netuno está se referindo a tudo que é suprarracional, está acima do alcance da racionalidade comum. Essa conjunção de Mercúrio com Netuno é muito interessante porque o Mercúrio vai dar voz a esses processos que estão além do nosso alcance mais geral, né? Aquela coisa que a mera retórica, para que possa dar voz a isso, precisa usar de muitas metáforas. Esse período vai multiplicar nas coletividades a sensibilidade ao pensamento e às ideias alheias, quer dizer, todo mundo mutuamente fica meio permeável. De fato, há uma permeabilidade maior entre esses âmbitos de realidade. Essa realidade mais mundana, aquela que a gente pega um papel para pagar as contas, né? Que a gente vai tirar uma dúvida, pedir uma informação, e, né, com as coisas mais mundanas possíveis, e as realidades que são imaginadas, que a gente tem que elaborar, que a gente tem que contemplar, ficar sozinho, como um escritor faria, como um artista que está naquele momento olhando para a tela, com o pincel na mão e olhando assim, o que eu faço, né? E daqui a pouco vai surgindo aquela inspiração, o traço vai surgindo, a ideia, a cor, a forma, ela vai vindo muito aos poucos. Esse é o processo netuniano. Então é como se essas duas realidades, elas estivessem conversando durante esse período. Portanto, também é um período de um grande mimetismo mental, o que facilita o processo de adaptação, de assimilação, mas não é aquela assimilação do ponto de vista meio escolar, né, daquela coisa do decoreba. Não, é uma assimilação meio que por osmose, na medida em que as pessoas têm as experiências mais diretamente envolvidas com uma atitude, com uma ação, com um pensamento, está diretamente conectado, a gente absorve mais do que se estivesse assistindo uma aula ou seguindo uma cartilha de regrinhas, todas que têm que ser repetidas à risca. Com Mercúrio e Netuno isso não dá para fazer com tanta facilidade. Claro que algumas pessoas vão continuar tendo um pouquinho mais de facilidade, outras um pouquinho mais de dificuldade durante essa fase. Só que
com esse aspecto, quem ganha, quem acelera são os sensíveis, são as pessoas que têm aquele acesso àquilo que a lógica não vai explicar de imediato. Vai precisar de um tempinho para refletir, para poder trazer algo que seja mais ou menos compatível com aquelas percepções que a gente tem, que é tudo muito regido pelo coração, muito mais do que pela mente. Portanto, repito, ganha quem está com mais capacidade de adaptação, com mais capacidade de assimilação dos jeitos e trejeitos que resolvem as coisas. Como a água, que é um elemento muito afinado com o simbolismo de Netuno. Como quando você coloca a água dentro de um recipiente e ela assume o formato desse recipiente. E a mesma coisa quando ela está descendo uma montanha, encontra um obstáculo, ela, em vez de tentar derrubar o obstáculo, a primeira coisa que a água vai fazer pela gravidade é contornar o obstáculo, ou pelo volume, né? Ultrapassá-lo pelo volume, mas mesmo assim assumindo a forma. Então é a época do pensamento por avalanche, né? Não é o pensamento linear, pela lógica formal de 1 mais 1 igual a 2. As coisas têm que ser muito relativizadas. Relativizadas aqui no conceito que é dado aí pelos antropólogos, né? Não é a relativização que ficou popularizada aí pelas redes sociais, sem as pessoas saberem exatamente do que se trata esse conceito do ponto de vista acadêmico, né? Vou recomendar aí a leitura do Roberto da Mata. O livro Relativizando é muito bom para entender aqui eu me refiro quando eu cito esse conceito. Se Netuno é aquele ponto da nossa experiência onde o real e o ficcional se encontram, Mercúrio, quando toca Netuno durante essa fase, ele vai dar voz e inteligibilidade a essas condições que Netuno representa, que são os clamores do imaginário coletivo, facilitando as atitudes e as atividades que visam decifrá-lo e torná-lo alcançável, inteligível, traduzível dentro do contexto do entendimento de cada um. O período é ótimo para as pessoas se inspirarem, né, para terem esse acesso àquilo que transcende todas as coisas que são mais imediatamente possíveis, alcançáveis, né? A gente cogitar realidades novas. Claro que a literatura, as artes e a música vão ter um papel preponderante nessa comunicação com aspectos que são suprarracionais, são inconscientes. Outra coisa que fica muito clara durante esse período é que é muito bom para a decifração, por exemplo, de sonhos, de símbolos, né? Os simbolistas, eles ficam com mais acesso. Às vezes ocorrem sincronicidades, né? Aquelas coincidências que não são coincidências, ocorrem assim com uma frequência maior, justamente para aquelas pessoas que estão com a mente, com o pensamento engajado na decifração desses códigos que o inconsciente manda e nas situações repetitivas que nos acometem. Imagina como é que isso deve ser bom para os escritores inspirados, né? Imagina, se você é um escritor, se você está atuando, até bolando algo criativo, começa a esboçar, começa a rascunhar o seu projeto ali, porque dali vai sair alguma coisa relativamente grande. Para alguns, esse trânsito estimula muito as habilidades clarividentes, porque aquelas impressões fugidias que muita gente acaba tendo, essas pessoas que estão nesse caminho acabam dando uma clareza, né? Vão dando uma comunicação um pouquinho mais clara, um pouquinho mais fácil de entender durante o período. Falando nisso, pode haver aí um interesse renovado em misticismo, paranormalidade, parapsicologia, hipnose, todas essas coisas que ultrapassam aí a mente consciente. E pelo lado mundano, que sim, o Netuno não trabalha só com essas coisas transcendentes e superiores e etc. Não é só esoterismo. Netuno também corresponde às águas, corresponde aos hospitais. Então, nós temos aí, pelo lado das águas, uma ciência um pouquinho mais explicada, uma difusão, uma divulgação de aspectos ligados aos mares, aos oceanos, a grandes quantidades de água, recursos hídricos. A gente pode ter notícias importantes envolvendo recursos hídricos. Isso podem ser boas notícias, podem ser notícias precárias, de acordo com o contexto da localidade de que se trata. E em se tratando dos hospitais e da voz das vítimas, sim, Mercúrio tocando Netuno pode se tornar a voz das vítimas. Isso pode vir através das mídias e pode vir através de alguma manifestação social em que as pessoas possam ter mais voz, em que essas mensagens daqueles que estão preteridos, não é preferidos não,
preteridos, estão em segundo plano, terceiro plano, quinto plano, eles começam a ter um pouquinho de voz. É uma fase do ano que pode dar uma visibilidade por causa desse acesso que a maioria das pessoas acaba tendo àqueles que estão em condição marginalizada da sociedade. Por outro lado, é uma conjunção, não é um aspecto nem bom nem ruim, ele fica meio duplo de acordo com as coisas que estão envolvidas nela. Então, muita atenção com as comunicações, é quase como se fosse um Mercúrio retrógrado, porque as pessoas estão falando alguma coisa e se esquecem do que estão falando no meio, a comunicação fica meio dúbia, né? Algo que se diz pode ter 10 interpretações diferentes, então tem que ter 2, 3 explicações para uma mesma frase. Às vezes alguém vai dizer um negócio e tem que reexplicar, tem que mostrar em que contexto, sobre que aspecto ele estava dizendo aquela coisa, com bastante calma e cuidado. E olha, muita atenção, muito cuidado com a assinatura de contratos e outros papéis, outros documentos que requeram essa assinatura, que requeram que seu nome esteja lá. Inclusive a formulação de determinados textos que tem que ter peso e muita responsabilidade. Se você for assinar algum tipo de contrato, verifica bem o que está escondido nas entrelinhas, né? Não é todo mundo que vai fazer isso, mas se você entrar naquele vórtex de distração que o Mercúrio e o Netuno costumam representar, você pode se encantar demais com uma proposta sem ver as compensações e os probleminhas que advêm daquela maravilha que você está tentando alcançar. Então fica bem atento para os dois lados na hora de assinar alguma coisa. É isso aí, gente. Eu sou Carlos Holanda, espero que você tenha gostado do vídeo. Clica aí em gostei, curtir, clica no sininho para você receber as notificações de novidades e aprenda astrologia na Escola Carlos Holanda, astrologia no endereço carlosholanda.com.br. A gente se vê num curso por aí. Um beijo e até a próxima.